Pessoal, boa tarde. Estou aqui para gravar para vocês o vídeo de correção da primeira quinzena de agosto, tá bom? Esse vídeo teve uma demora aí, mas é que minha irmã ficou doente esse tempo e eu tive que ajudar a cuidar dela. Aí eu acabei deixando atrasar todas essas coisas de escola. Então tô meio que correndo contra o tempo para colocar em ordem, tá bom? Então, dito isso, nós vamos começar aqui essa listinha que tinha o conteúdo sendo plano cartesiano e você aplicando a geometria no plano cartesiano. Vamos começar daqui, então. A primeira imagem que nós temos aqui é um plano cartesiano. Plano cartesiano, você representa coordenadas nele. Então, vamos começar aqui já pelo 3, que é essa atividade aqui, ó. Os centros dos círculos coloridos de cinza sobre o sistema de coordenadas cartesianos abaixo representam as localizações dos principais pontos turísticos de uma cidade registrados por um turismólogo. O que ele pergunta é o seguinte: o ponto com as coordenadas 2 e menos 3 corresponde a qual ponto turístico? Então o que nós temos que achar aqui nesse desenho é o ponto 2 ligado com o menos 3. Lembrando que sempre é representado assim, o x primeiro e o y depois. Quando você liga o número 2 ao número menos 3, você vai chegar exatamente no teatro. Então, o ponto que tem coordenadas 2 e menos 3 seria o teatro, tá bom? Então, isso aqui é bem tranquilo de início. Os 2 primeiros exercícios eu não fiz porque era só assistir um vídeo, aí não tenho que corrigir nisso, tá bom? Próxima atividade é assim, ele fala, veja o plano cartesiano abaixo. Então aqui tem um plano cartesiano com alguns pontos. O que ele vai perguntar para você aqui é o seguinte, ó. Os pontos correspondentes aos pares ordenados 2 e menos 2, menos 1 e 1 são. Então nós temos que achar nesse plano cartesiano o 2, menos 2 e o menos 1, 1. Vamos começar aqui pelo 2, menos 2. Ó. 2 ligado ao menos 2. Nós achamos aqui é o ponto P. E o menos 1 ligado ao mais 1 vai ser aqui, ó, menos 1 ligado ao mais 1. E aqui vai ser exatamente o número R. Então, quais são esses pontos? Os pontos P e R, tá bom? Então, isso aqui também tá bem facinho. Vai ser a letra A. Questão número 6, gente. É idêntico. Ó. Ele quer saber assim, tem um quadrilátero desenhado aqui nesse plano. Quais são as coordenadas do L, do M, do N e do P? Vamos começar pelo L, ó. Lembrando que é sempre X e Y. Então, o X é o 4. E o Y é o número 3. Depois é o ponto M, de macaco. O M está aqui, ó. Ele é o número 2 ligado ao menos 3. Tá, depois disso, ponto N, de navio. É o X ligado ao Y. Menos 2 ligado ao menos 1. E por último, ponto P, de paçoca. É o menos 2 ligado ao 4. Então são essas coordenadas. Ó. Então começa pelo 4 e 3. Vamos achar o 4 e 3. Ó. Letra D. Letra E e letra C. Depois é o 2 e menos 3. Ficou entre a letra E e a letra C. Depois é menos 2 e menos 1. Letra E. E o último é menos 2 e 4. Então aqui é a letra E também. Então essa é a correta. Então, qual que é a moralzinha desse exercício, gente? Localização de pontos no plano cartesiano é baseada na leitura do X e depois do Y. X e Y, sempre dessa ordem, tá bom? Questão número 7. A figura seguinte apresenta parte do plano de uma cidade. O ponto P representa a piscina municipal, o ponto E, a escola, e o ponto M é a casa da Maria. Então, o ponto P é a piscina municipal. Ele vai ser o X
ligado ao y, ó, o x aqui. Então o ponto P, quais são as coordenadas dele? Ó? Abaixando aqui ele vai estar ligado ao 3. E para esse lado ele está ligado ao 4. O ponto M, que é a casa da Maria. Sempre eu vou olhar, gente, primeiro na reta X. Ó. Na reta X, o M está ligado ao menos 2. E o Y está ligado ao 4, tá bom? Então, quais são as coordenadas que representam a piscina? Escolhe a casa de Maria. Então, piscina. Vamos achar... Ah, faltou o ponto E aqui, gente. Sorry. Ó. O ponto E vai ser 3 ligado a 1. Também está pronto aqui. Então, vai ser assim. Piscina. Depois escola. Piscina é o 3 e 4. Escola é o 3 e 1. E a casa da Maria é o menos 2 e 4. Qual a alternativa que está exatamente nessa ordem? 3, 4, 3, 1, menos 2 e 4. 3, 4. 3, 1, menos 2 e 4. Alternativa A, tá bom? Então, por enquanto é isso. Exercício de leitura de gráfico cartesiano é isso. Pesquise e registre no caderno as definições de baricentro. O que é o baricentro? Você tem uma figura. Seria algo como se fosse o centro de gravidade da figura, tá bom? Seria mais ou menos isso, se fosse um triângulo. Se tivesse um retângulo, seria aqui, ó. É bem o centro da figura. Abscissa seria a coordenada x, só isso. Ordenada é o nome que você dá para a coordenada y do ponto. Então, por exemplo, aqui, no 3 e no 4, 3 é abscissa, 4 é ordenada. Ponto médio, quando você tem aqui um ponto, ó, você tem dois pontos ligados, ó, P ligado ao L. Ponto médio seria como se fosse exatamente a metade desse ponto, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Isso. Seria a metade do segmento. Ó. É pegar um segmento de reta e repartir ele ao meio. Vamos ver, tá faltando aqui, pessoal, só a 9 e a 10, tá? A 9 tá aqui. 9. Usando a fórmula D igual raiz quadrada de x, variação de x mais variação de y, tudo ao quadrado. Qual é a distância entre os pontos? Então é assim, gente. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Ó. Se você considerar esses dois pontos do plano, vai ter uma distância entre eles. Ó. Que é essa distância marcada em cinza. Quando você considera o T e o S, ó, T e S, observa que você vai ter um triângulo formado aqui. Ó. Ponto T, ponto S. Essa é exatamente a distância. E aqui, gente, ó. É como se fosse os lados de um triângulo retângulo. Esse aqui é a hipotenusa. Esse aqui é o cateto. Vou até colocar melhor aqui. Hipotenusa é o A. Esse aqui é o cateto B. Esse é o cateto C. Isso aqui é uma aplicação do teorema de Pitágoras. Ó. Como se fosse isso aqui. Considerando que a distância no plano, entre dois pontos no plano cartesiano sempre dá para formar um triângulo retângulo, você pode aplicar o Pitágoras. Quem seria o A aqui, que é a hipotenusa? O lado maior, que é o D. Os outros dois lados seria aqui, ó. Isso aqui é a variação do tamanho do Y. É ao quadrado, tá? Porque aqui é o quadrado e aqui não tem esse quadrado. Desculpa, tá? Do outro lado, aqui, ó, é o quanto que o X varia, ó. X é o quanto que o tamanho do X varia. Por isso que a fórmula é escrita dessa forma aqui. Nada mais é do que uma aplicação do teorema de Pitágoras, tá bom? Dito isso, vamos já fazer os cálculos aqui, gente, ó. 9. Eu vou colocar aqui na frente. Raiz quadrada de x do B menos o x do A. Tem os pontos A e o B. X é o primeiro valor, Y é o segundo. X, Y. Nesse caso, quem vai ser o x do ponto B? O ponto B é esse, o x dele é o menos 5. Menos. Quem que é o x do A? 2. Quem que é o y do B? O ponto B é esse, o y dele é esse aqui, menos 2. Menos o y do A, que é 5. Tudo ao quadrado. Dev 5 e dev 2... vai ficar dev 7 ao quadrado, gente, ó. E aqui, mesma coisa, ó.
dev 2 e dev 5 continua sendo menos 7. Isso aqui vai dar 7 vezes 7, 49. Mais 7 vezes 7 dá 49. Essa distância vai ser a raiz de 98. Se você for usar a calculadora para extrair essa resposta, vai dar quase 10, tá? Mas eu vou deixar em forma de raiz. Vou fazer aqui, gente, ó, para não ficar muito confuso. Aqui as contas, tá? Vou fazer a do B agora. Começando ali em cima mesmo, para tentar economizar o espaço. Ó. X, Y. X, Y. Então, pela fórmula vai ficar assim, ó. Distância igual raiz quadrada do... Quem que é o X do B? O X do B é o 4, menos o X do A, que seria o 0. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Mais... Quem que é o Y do B? 0. E o Y do A é o 3. Isso aqui vai dar igual... 4 menos 0 é 4. 0 menos 3 é menos 3. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 3 é 9. 16 mais 9 é 25. Então significa que a distância entre esses pontos aqui, ó, se você colocar lá no plano cartesiano, é o 0 e 3, né? Esse aqui. O outro é 4 e 0. É aqui. Essa distância aqui, se você fosse medir ela com a régua, ela seria exatamente 5, tá bom? Foi a resposta que deu aqui no final, tá? Letra C. Eu vou copiar aqui os pontos da C. E um negativo. 7. Eu não vou colocar A e B, porque ali está colocado B e C, tá? Eu apaguei ali e vou colocar assim o A. Dá na mesma, tá bom, gente? Para quê? Para colocar aqui aqueles valores do X, ó. X, Y. X, Y. Colocando na fórmula vai ficar assim. Raiz quadrada do X do B, que é 7, menos o X do A, que é 1. Y do B, 7, menos o Y do A, que já é menos 1. Sete menos 1, 6. Aqui vai ficar 7. Menos e menos é mais. Então, 6. 7 mais 1 dá 8, né? Por isso for 6 mais 8. Qual que é o quadrado do 6? 36. O quadrado do 8 é 64. 36 mais 64 é 100. Raiz quadrada de 100 é exatamente 10, gente, ó, que ficou ali no cantinho, tá bom? Então, se você desenhasse esses números no plano cartesiano, a distância entre eles ia ser 10. Vou fazer a D de dado. D de dado seria 4 menos 2. E, deixa eu ver, menos 1 e 4. X, Y, X, Y. Distância é igual. X do B menos o X do A. Menos 1, menos 4. Y do B menos o Y do A. Dev 1 e dev 4, dev 5. Aqui ficou menos e menos, mais. Isso aqui ficou dev 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5, 25. Menos vezes menos, mais. 4 mais 2 é 6. 6 ao quadrado,
36, tá bom? Só conferir aqui ver se tá tudo certo. A variação tá certa aqui. 2 do 4 também tá. Ao somar 25 com 36, gente, quanto que vai dar esse aqui? Deve dar 61, tá bom? Então aqui seria a raiz de 61 uma resposta. Então é isso. Número 10. A distância entre os pontos A, menos 2 e Y, e B, 6 e 7, é 10. Qual que é o valor de Y? Deixa eu ver, tá. Dá para fazer de algumas formas esse exercício. Ó. Sugestão 1. Faça o desenho desses pontos no plano cartesiano. Isso aqui é bem mal feito. Teria que fazer com a régua. Aí você vai representar aqui. O A é o menos 2 ligado ao Y. Menos 2 eu vou deixar aqui. Ó. E o Y eu ligo depois. O B é o número 6 ligado ao número 7. Ó. Esse é o ponto B. Vou fazer um desenho aqui esquematizando o ponto Y que eu estou procurando. Ele fala o seguinte, que essa distância aqui, ela vale 10. Aí ele pergunta para que valor de Y que isso é possível, tá bom? Aí tem as sugestões, ó, menos 1, 0, 1 ou 13, menos 1 ou 10, 2 ou 12, tá bom? Vamos começar a fazer aqui a esquematização disso. Com a régua você consegue medir certinho, tá? Essa distância aqui. Aí quando ela desce 10, você ia parar o ponto Y. Mas como aqui a gente não fez com régua, vamos partir para a fórmula. Deixa eu apagar esse desenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui atrás, gente, com régua. Vou pegar uma régua ali e já volto. Vou fazer aqui nessa folha, tá bom? Vou tentar traduzir o que eu falei para vocês. Você iria fazer aqui um plano cartesiano. Primeira coisa, vou marcar os pontos que ele deu. 6 para o X. Ligado ao 7 no Y. Esse é exatamente o meu ponto B. O A é o menos 2 ligado com algum número da reta Y. Aí é o seguinte, a distância entre esse ponto e a reta ela tem que ser exatamente 10. Vou colocar aqui, ó. Quanto que essa distância vai ser 10? Eu vou ajustar. Um pouquinho mais para cima não. Vai ser exatamente aqui, ó. É nesse ponto, olha aqui para você ver, ó. Caramba, deixa eu prender aqui, gente. Ó, aqui é o número 10. Posso ter Parkinson. Vai estar ligado mais ou menos aqui, ó. Medindo isso aqui com a régua, dá exatamente o número 1, ó. Então esse aqui é o jeito mais rápido de você responder o problema. Aí é o seguinte, conforme eu vou subindo essa régua, ó, se eu coloco, eu tenho que estar alinhado aqui, né? Vamos marcar aqui todas as ligações possíveis do ponto menos 2, ó. Se eu ligo o ponto B
com esse ponto da reta, a distância aqui já é 9. Ó. Então ela vai variando. Para ser exatamente 10, tem que ser ligado ao número 1. Não é o número 1 negativo, então a resposta seria essa daqui, ó. 1 ou 13, tá? Como que eu demonstro isso agora usando a fórmula? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos tentar fazer aqui, do jeito mais simples. Ó. Primeira coisa, a fórmula é distância igual a variação do x sobre a variação do y. Tudo isso ao quadrado, tá? Já vou colocar os valores. Aqui, diferentemente dos outros exercícios, ele dá o valor da distância, que é exatamente 10. Qual que é o valor do x do b? Olhando aqui, é o número 6. Ó. X do a. Y do b. É o 7. Menos o y do a, que seria o y. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Ó. Fazendo isso, eu elimino essa raiz aqui. Então vai dar 100 igual 6 menos e menos é mais. E aqui eu esqueci o quadrado, tá? Sorry. 7 menos y ao quadrado. 100. 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado. E aqui fica sendo 7. Isso aqui vai dar 100. 64. Esse 64 eu vou deslocar ele para cá. Que daria 36. Ó. Então eu tenho uma equaçãozinha aqui, gente. Ó. A equação é a seguinte. 7 menos o valor do y ao quadrado tem que dar 36, tá bom? O que nós sabemos? Que número que é elevado ao quadrado dá 36? É o 6. Ó. Então esse número aqui vai ter que ser igual a 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Então a primeira resposta é óbvia, foi aquela que a gente achou. 7 menos 1 dá 6. Ó. Então significa que o primeiro y é... Qual que é o outro número que eu vou fazer? 7 menos ele, que vai me dar 6. É 7 menos 13. Ó. Daria menos 6. E eu sei que o menos 6 ao quadrado também dá 36 positivo. Porque menos vezes menos é mais. Então aqui eu tenho duas respostas. Uma que é o y igual a 6. E a outra que é o y igual a 13. Tá? Ambos positivos. Por isso aqui deu letra C, gente, certo? Beleza, mas se eu tô numa prova de concurso ou de vestibular, é muito mais fácil eu usar o artifício da régua, tá? Mesmo que eu não tenha uma régua no concurso, eu poderia, ou numa prova, eu já posso fazer umas marquinhas aqui a lápis. Não tem problema, isso não é burlar concurso, tá? Burlar é você levar tabuada, essas coisas. Concurso e prova, tá? Eu falo concurso porque eu dou aula em cursinho e sempre fica essa palavra na minha cabeça aí. 11. O triângulo ABC possui coordenadas 2 e 2, deve 4 e deve 6, 4 e menos 12. Qual é o perímetro desse triângulo? O jeito mais fácil de resolver isso, ó, recorre ao plano cartesiano. Como que você faz isso? Ó? Primeira coisa, vamos aproveitar aqui, né, gente, apagar. Porque nada é de graça. Vamos representar aqui, ó, os pontos 2 ligado ao 2. Fazendo o lado errado. 2 ligado ao 2. Então aqui já está pronto. Vou fazer a lápis. Que eu vou usar esse plano de novo depois. Próximo passo, gente. Deve 4 ligado ao deve 6.
Aqui, gente, ó. Dev 4 ligado ao Dev 6. Esse é o ponto B. Por último, ponto C, ele tem as coordenadas 4 positivo ligado ao menos 12. Ó. Esse é lá embaixo. Quatro ligado ao 12 negativo, tá? Então vamos lá, pessoal. Ficou um pouquinho torto isso aqui. Vai dar uma sutil diferença, meu Deus. Ficou muito torto. Ficou aqui. Então eu tenho um triângulo, ó. Vou ligar agora os vértices dele, ó, o A, o B e o C. Agora eu meço as distâncias, ó. Do A até o B tem aproximadamente, que é o número 10, tá? Vou medir daqui até aqui agora, ó. Aqui deu aproximadamente 15, tá? E aqui, de novo, aqui deu aproximadamente 12, certo? Então qual seria o perímetro desse triângulo? Seria somar 12 com 10 com 15. Fazendo essa soma, vai dar 15, 27, 37, tá bom? Isso daqui é um jeito de resolver o problema. O outro jeito é aplicar as fórmulas da geometria analítica. Começo fazendo aquela fórmula da distância do A para o B, ó. Que nada mais é do que isso aqui, que tinha dado 10. Fazendo isso, ó, vamos colocar aqui. X, Y, X, Y, X e Y. A distância do A para o B. Vou colocar aqui em cima. É a raiz quadrada do X do B menos o X do A mais o Y do B menos o Y do A ao quadrado, tá? Qual que é a coordenada do X no ponto B? Menos 4. Menos a coordenada do XA, 2. Tudo isso ao quadrado, mais Y do B, menos 6, e o Y do A é o 2. Menos 6. Menos 4 com menos 2. Deve 6 e deve 2, deve 8. 6 ao quadrado, deixa eu colocar o parêntese aqui, dá 36. 8 ao quadrado dá 64. Essa soma vai dar 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então conferiu. Essa medida aqui é o 10. Vou calcular agora a distância entre o B e o C. Vou colocar direto na fórmula, tá, gente? Ó. Aqui. É o B e o C. Então seria assim: esse seria o X do B, esse o X do A.
Ficaria 4 menos o menos 4. Então são 2 menos aqui. Ao quadrado. E aqui é y do b menos y do a. Menos 12. Menos. Pera aí, deixa eu só conferir aqui. B do C seria 4 menos menos 4. E aqui seria menos 12 menos menos 6. Não vai dar 12 aqui, então. Aqui dá outro valor, vai dar 10, eu acho. Tudo isso ao quadrado. Desse lado vai ficar 4. Esse menos com esse menos. Deve 12. Menos e menos mais. Quatro com 4 dá 8. 6 tira 12, menos 6. Vai dar a mesma resposta do outro. Então aqui eu dei uma navalhada, não é 12, é 10. Ó. Vai dar 64 mais 36 na raiz. Isso é a raiz de 100. E isso aí é 10. Os dois deram 10. Consequentemente, aqui não dá 14, então. Aqui deve dar próximo de 14. Entre 14 e 15 o valor. Vou fazer a última aqui. Eu devo ter errado aqui na hora de colocar os pontos, mas por aproximação mesmo. Vou fazer agora a distância, vamos ver pelo desenho. Entre o ponto A e o ponto C. A e C. X do B menos o X do A. 4 menos 2 ao quadrado. Menos 12 menos o 2 ao quadrado. Deixa eu só conferir. Certo. 4 menos 2. 6 ao quadrado. Aqui daria 14 ao quadrado. Pessoal, 4 menos 2 aqui é 2, tá? Que daria 2 ao quadrado é 4. 14 vezes 14, 196. Raiz quadrada de 196, ela é exatamente 200, tá? Vai dar um pouquinho mais de 14, tá? Deixa eu só ver aqui. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. É a mesma coisa que 2 vezes 100. Raiz de 100 é 10. Raiz de 2 é 1,41. Isso vai dar 14,10, tá? Aproximado, tá, gente? Isso aqui. Só reconferir aqui as medições com a régua. Foi na hora de marcar os pontos aqui que foi errado. Por isso que deu esse erro. Mas são esses valores, ó, 10, 10 e 14. Somando os três resultados, 10 com 10, 20. 20 com 14, 34. Porque é o perímetro, né? Aqui seria 10, 10 e aqui 14. Na hora de você calcular o perímetro, você tem que somar esses três lados. 10 com 10, 20, 20 com 14, 34. Vamos lá para o próximo, que seria o exercício 12, que aqui já é o último. Dado um segmento de reta A e B, cujas extremidades são 1 e 3, menos 5 e menos 6, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Use a fórmula do ponto médio. Nada mais é do que fazer uma média, tá, gente? Média é você somar o número de parcelas e dividir pelo total de parcelas que você somou. Quando você falar do ponto, a fórmula do ponto médio nada mais é do que isso aqui, ó. É a média do x
E do outro lado a média do y. Média do x. X, y. X, y. É somar o menos 5 com 1. 1 menos 5. Menos 4 dividido por 2 vai dar exatamente menos 2. Y do A. 3 mais o Y do B, que aqui é menos 6. Três mais menos 6 é a mesma coisa que menos 3. Vou dividir isso por 2, vai dar menos 1,5, tá? Então a resposta aqui é 2 negativo, vírgula 1,5 negativo, a letra B. E no plano cartesiano, o que é o ponto médio? Vamos colocar aqui um plano bem mal feito. Tem o ponto A aqui representado. Isso que é o ponto médio, tá? Exatamente a metade do segmento de reta que une esses pontos. Então essa aqui era a correção da lista. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. E qualquer coisa me chamem lá no WhatsApp. Obrigado.